Oi, meu nome é Joana Ribeiro Oliveira, eu sou graduanda em Medicina Veterinária pela PUC Minas e hoje eu estou aqui para falar um pouco do nosso trabalho, cujo título é A Variação da Motilidade Intestinal em Equinos Saudáveis e Influência do Manejo na Auscultação Abdominal. De antemão, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas e professores pela ajuda na realização desse trabalho e também pela competência na execução do experimento. Além disso, quero agradecer à PUC Minas e ao UFMG pela disponibilidade de equipamentos e também dos animais para a gente estar conduzindo esse estudo. Para introduzir, é importante a gente ressaltar a importância da avaliação da motilidade intestinal para a gente dar um diagnóstico e um prognóstico em atendimentos de equinos. E a forma mais simples e menos invasiva para a gente estar fazendo essa avaliação é através da auscultação abdominal por meio de um estetoscópio. Entretanto, há algumas variáveis na interpretação do exame clínico da auscultação abdominal, porque existem algumas lacunas na interpretação dos sons, o que vai depender muito da interpretação de cada examinador, e isso pode acabar levando a diagnósticos errôneos. O objetivo do trabalho, então, foi avaliar a motilidade intestinal de cavalos saudáveis por meio da auscultação abdominal e comparar os scores de motilidade entre animais criados em duas propriedades. Em ambas as propriedades, os animais eles eram criados em sistema extensivo, porém o manejo era distinto em cada uma delas. Para conduzir o nosso estudo, a gente utilizou 25 animais provenientes da Fazenda Experimental da PUC Minas e 10 animais provenientes da Fazenda Experimental da UFMG. E o nosso estudo ele foi realizado em duas etapas, onde na primeira etapa a gente realizou a auscultação abdominal com estetoscópio digital 3M-TM Littmann Core, registrando sons intestinais por 2 minutos em cada quadrante abdominal desses 35 animais. A delimitação do local de ausculta está representada na imagem, onde a gente delimitou, então, quadrante dorsal e ventral esquerdo e quadrante dorsal e ventral direito. Ainda na primeira etapa do nosso experimento, a gente fez a análise das gravações dos 35 animais, utilizando o software Echo, e os sons eles foram classificados em graus de 1 a 5, conforme Boscan et al. Essa é uma tabela adaptada de Boscan et al., onde a gente tem os graus e a classificação desses graus. Sendo o grau 1, sons crepitantes de baixa frequência, com uma frequência menor que 1 por minuto, e grau 5, sons longos e alto de borborigmos, com uma frequência maior que 4 por minuto. Na segunda etapa do nosso experimento, a gente fez a análise dos dados das duas fazendas no software de estatística IBM SPSS, utilizando de análise descritiva, teste de normalidade e correlação de Spearman, onde a correlação de Spearman ela nos auxiliou na verificação para saber se o horário da coleta ele influenciou na motilidade intestinal dos animais da fazenda experimental da PUC Minas. Além disso, a gente fez a comparação dos scores entre as duas fazendas, utilizando o teste U de Mann-Whitney. Essa é uma tabela onde mostra os resultados dos scores médios de motilidade dos animais da Fazenda Experimental da PUC Minas. E a gente vê que não houve uma variação significativa nos scores desses animais, porém, essa flutuação entre mínimo e máximo pode acabar levando a interpretações errôneas de hipomotilidade ou hipermotilidade. De acordo com os resultados da correlação de Spearman, a hora da coleta ela não influenciou de forma substancial os scores de motilidade nos quadrantes analisados dos animais da fazenda experimental da PUC Minas, o que diverge de um outro estudo, onde diz que o horário da coleta ele influenciou no score de motilidade dos animais daquele estudo. Ao comparar os dados da Fazenda Experimental da PUC Minas com os dados da Fazenda Experimental da UFMG, o teste de Mann-Whitney ele indicou diferença significativa nos scores de motilidade do quadrante dorsal direito, quadrante ventral direito e quadrante ventral esquerdo, porém sem diferença significativa no quadrante dorsal esquerdo. Há um outro estudo que fala que o quadrante dorsal esquerdo ele foi mais silencioso, o que corrobora com o nosso estudo, onde a gente também percebeu isso. Além disso, o quadrante dorsal esquerdo, ele é um quadrante que não há na literatura um consenso sobre qual estrutura a gente está auscultando, se é cólon menor ou se é intestino delgado, necessitando então de uma maior padronização na interpretação dos resultados desse quadrante.
Com o nosso trabalho, a gente concluiu então que a avaliação da motilidade intestinal de animais saudáveis por meio da auscultação abdominal, ela revelou uma variação entre os quadrantes, mas sem diferença significativa entre os animais de uma mesma propriedade. Entretanto, diferenças significativas foram observadas nos scores entre os quadrantes de animais de diferentes propriedades, indicando que fatores ambientais e de manejo influenciam a motilidade intestinal dos animais. Por isso, a gente deve então ter um cuidado na interpretação da auscultação abdominal durante a avaliação do sistema digestório de cavalos, tendo em vista que ela pode sofrer influência de diversos fatores, incluindo o manejo da propriedade. Nunca então a gente deve tomar uma decisão baseada apenas em uma avaliação pontual. Obrigada pela sua atenção até aqui, espero que tenham gostado e desejo a todos um bom evento.